Olá, eu sou o pastor Isaac Carvalho e você está no canal A Verdade é a Bíblia. O tema de hoje é: pare de pedir bênção, pare de correr atrás de bênção e seja a própria bênção. Meu irmão, estamos vivendo num tempo, chegamos num momento no nosso mundo, no nosso tempo, em que as religiões transformaram seus adeptos em meros pedintes de bênção, em pessoas que mendigam a bênção de Deus, pessoas que vivem comendo da migalha da mesa de Deus. Por quê? Porque as religiões, elas fazem uma pressão psicológica tão grande, tá? E elas pregam um evangelho onde você fica dependente da igreja, do pastor, da doutrina da igreja, para poder você ser abençoado, né? Então, existem religiões em que absurdamente eles associam a tua bênção em Cristo Jesus, a tua bênção que vem do Pai, que vem de Deus, aquilo que você sonha aqui nessa terra, que é uma vida com qualidade, que é prosperar, teus filhos serem abençoados, tua casa abençoada, né, teus negócios abençoados. Mas existem religiões que associam tudo isso a um legalismo, né, que eles criam e implantam dentro da doutrina, da religião, para que você dependa disso daí, ou seja, você só recebe bênção se você seguir isso daí. Um desses legalismos que a gente vê muito é o seguinte: existem religiões que proíbem brinco, proíbem pintar cabelo, né, cortar cabelo, proíbe usar uma maquiagem, proíbe uma calça comprida, né? E absurdamente eles dizem que você vai para o inferno se você fizer isso, tais coisas. Isso me deixa muito estarrecido, né? Até que ponto as religiões estão desqualificando o sacrifício de Jesus? Ora, o sangue do Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário, ele não pode ser menor do que um par de brinco, ele não pode ser menor do que um corte de cabelo, ele não pode ser menor do que uma pintura no cabelo, ele não pode ser menor do que uma calça comprida, né? O sangue do Senhor Jesus Cristo, ele é simplesmente a essência da nossa salvação. Foi Ele quem derramou esse sangue para que a gente pudesse ser salvo e ter vida e vida com abundância, né? Inclusive, gozar da maior vida abundante, que é a salvação no reino celestial, né? Porém, quando eu digo para um membro de uma igreja que ele vai para o inferno por usar uma calça comprida, né, que ele vai para o inferno porque usa um brinco ou porque cortou o cabelo, então eu estou querendo dizer que o sangue de Jesus não vale nada, né? Ou seja, se essas doutrinas absurdas, né, e sem base bíblica, elas tivessem valor para a salvação, para as bênçãos, para a gente ser abençoado, não precisava Jesus morrer, só precisava Jesus criar mandamento para as religiões, né? Por exemplo, ele criaria um mandamento religioso e dizia: pronto, quem não cortar o cabelo vai para o céu, quem não usar brinco vai para o céu. E a gente sabe que não é por aí, né? Até porque existem mulheres afrodescendentes que os seus cabelos, por natureza divina, nasceu assim, curto, né? Não cresce, né? Parece o tamanho do cabelo de um homem. Então isso quer dizer que essas mulheres vão para o inferno porque o cabelo não cresce, né? Eu já vi pregação de pastores em altares absurdamente dizendo que é pecado o homem usar barba. Isso é um absurdo, quando a barba era um símbolo de valor, é um símbolo de caráter, um símbolo um símbolo do machismo, um símbolo de comunhão com Deus. Até porque no Salmo 133 diz que quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união, né? E é como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Então, poxa, se barba fosse pecado, então Deus é pecador, porque ele falou, comparou a barba
né, com uma coisa, né, comparou com a união, com um óleo descendo sobre a barba de Arão, porque simbolizava a unção que descia da cabeça e escorria pela barba. Então a gente vê muitos absurdos, né, onde as pessoas, os membros de igreja, por não ter intimidade com a Bíblia Sagrada, porque nós estamos vivendo uma época em que o espírito do engano está assolando realmente, tá? E Jesus falou isso há mais de 2000 anos atrás, quando ele disse que, se possível, até os escolhidos seriam enganados, e que muitos falsos profetas, falsos cristos apareceriam dizendo, né, ensinando coisas absurdas, né? Então, para não delongar sobre esse assunto, porque o tema é: não seja pedinte de bênção, não mendigue a sua bênção, mas se torne a própria bênção. E eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tiver uma Bíblia, porque este canal é a verdade e a Bíblia. Então tudo que você vai ouvir aqui vai estar baseado nesse livro, nessa palavra, porque o compromisso de Deus não é com a doutrina da minha igreja ou doutrina de qualquer outra igreja. O compromisso de Deus é com a sua palavra. Por isso que ele diz: passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Então abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 12, tá? E nós vamos ler aqui alguns trechos onde Deus chama Abrão, que nesse momento o seu nome ainda era Abrão, não tinha sido mudado para Abraão, tá? Então diz assim no versículo 1: então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei o seu nome famoso, tá? E você será uma bênção. Olha só: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. No versículo 4 diz: partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor. Observe que no capítulo 12, Deus deixa claro para Abraão que ele não ia pedir bênção, que ele não ia depender de bênção, correr atrás de bênção, não. Ele iria ser a própria bênção. Ah, pastor, o senhor está falando aí um trecho do Velho Testamento. Você está totalmente equivocado, tá? No Salmo 1, o salmista Davi deixa claro que aquele que medita de dia e de noite na palavra de Deus será como árvore plantada junto ao ribeiro, e mais embaixo ele diz assim: e tudo quanto fizer prosperará. Essa pessoa não vai correr atrás de bênção, né? Em toda a Bíblia a gente vê um compromisso daquelas pessoas que foram abençoadas, uma aliança, né, dessas pessoas com Deus, e essa aliança é que faz a gente se tornar a própria bênção e não depender de bênção, né, ficar correndo atrás de bênção, né? Mas talvez você me diga assim: nossa, pastor, você está querendo dizer, eu estou fazendo uma campanha aí, eu estou no meio de uma campanha, pastor, para ser abençoado, eu estou fazendo uma campanha de louvor, né? Eu estou fazendo uma campanha subindo no monte, descendo no monte, eu estou fazendo campanha subindo de joelho no monte, descendo de joelho no monte, né? Eu estou fazendo uma campanha, pastor, onde eu tomo 1 litro d'água por dia. Nossa, é tanta campanha que o povo inventa aí. Esses dias aí eu vi uma pastora que caiu como morta e disse que só ressuscitava se os irmãos botassem o dinheiro em cima dela. E todo mundo colocou o dinheiro em cima dela, aí foi que ela ressuscitou, né? Então, olha só quantos absurdos a gente está vendo em relação a esses contextos, tá? Porém, eu quero deixar claro para você que Deus não te chamou para você ser pedinte de bênção, mas Ele te chamou e te escolheu para que você se tornasse a própria bênção. Deuteronômio 28, de 1 a 15, deixa claro esse contexto, né, que fala que Deus me chamou para ser cabeça e nunca cauda, para só estar por cima e nunca por baixo. Porém, as religiões, como eu falei, elas escravizam você de uma forma tal que você vive mendigando bênção. Na verdade, os crentes se tornaram meros pedintes, tá certo? E não verdadeiros adoradores, tá certo? Não pessoas que glorificam o nome do Senhor com a sua própria vida. São pessoas que estão pedindo uma bênção, elas não são a própria bênção. Aí se você disser assim para mim: nossa, pastor, mas o Senhor ainda continua falando no Velho Testamento. Então tá, então deixei para o Novo Testamento palavras do Senhor Jesus Cristo. Eis que vos dou o poder
para pisar serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum, né? O Senhor Jesus também falou assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, e ser-me-eis minha testemunha, tanto em Jerusalém, Samaria, Judeia e até aos confins da terra. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta. Para que tu acha que Deus te deu esse poder, que Jesus deu esse poder a você? Foi para você ficar pedindo bênção? Porque Jesus, ele não pedia bênção ao Pai, ele ministrava as bênçãos às pessoas que procuravam ele. Tá certo? Ele não pedia ao Pai, por exemplo, quando o cego Bartimeu chegou para ser curado por ele, ele não disse: Pai, eu estou te pedindo a cura desse cego. Não, ele simplesmente olhou para o cego e disse: vê, a tua fé te salvou. Porque ele era a fonte da própria bênção. E ele disse que nós faríamos obras maiores, né? E nos garantiu que nós receberíamos esse poder ao sermos revestidos pelo Espírito Santo. E que revestimento é esse? O Espírito Santo, ele nos dá 3 capacidades, né? Quando ele nos entra dentro de nós, o Espírito Santo, ele faz a gente chegar onde a gente jamais conseguiria chegar sem ele. Ele faz a gente ter o que jamais a gente teria sem ele. Ele faz a gente ser o que jamais a gente poderia ser sem ele. Então, o Espírito Santo, ele vem cumprir em nós a mesma profecia, a mesma promessa que Deus deu a Abraão. Quando Deus disse que Abraão seria a própria bênção, se obedecesse a ele, se saísse, se confiasse nele, tá certo? Então Abraão seria a própria bênção, e tem mais, seriam benditas todas as nações em ti, ou seja, em Abraão, tá certo? Então, o que a gente está vendo, tá, é que a maioria das igrejas, elas estão abarrotadas de pessoas, né? Mas a gente está vendo uma leva de crentes pedintes que dependem de bênção como se fossem esmoléus, né? Por quê? Porque as religiões fizeram isso. As religiões não ensinam você como ser a própria bênção, como Abraão foi, né? Como Isaac foi, como Jacó foi, como José do Egito foi, né? E como tantos grandes homens de Deus foram, né? A gente observa que quando o anjo foi falar com Gideão, Gideão se achava pequeno, tá? Ele tinha na mente dele uma programação errada de que a casa dele era menor e ele era o menor na casa do pai. E a casa do pai dele era menor em Manassés, ou seja, ele era a tribo menor, ele tinha essa mentalidade do menor. Mas quando o anjo falou para ele: vai nessa tua força, tá certo? Ou seja, o anjo estava injetando nele uma capacidade. E quando você lê a história de Gideão, você vê que Gideão fez proezas com 300 homens, né? Então, o que tem acontecido nos dias de hoje? Nos dias de hoje, tá, a religião, ela faz uma pressão tão psicológica na gente, que a gente, se virar à esquerda, acha que é pecado, se virar à direita, acha que é pecado, se for numa praia, é pecado, né? Se a gente for feliz demais, é pecado. Inclusive tem religião que diz que é pecado até você cumprimentar membros de outras igrejas. Eu digo isso porque eu sinto na minha pele, pessoas de outras igrejas não falam comigo, né? Eu fui de uma grande igreja no Brasil, nasci e me criei nela, e hoje já não estou mais nela, mas os membros dessa grande igreja já não falam mais comigo, porque acham que eu sou um desviado, porque saí da instituição. Ou seja, eu saí da instituição, mas eu não saí dos preceitos do meu Deus, tá? Porque o compromisso de Deus não é com doutrina de igreja, é a palavra de Deus que me garante que eu não vou pedir bênção, tá? Que eu vou ser a própria bênção. E ela me garante que tudo vai dar certo, e tudo que eu colocar não vai dar certo. E que eu posso pisar serpentes e escorpiões. E que eu vou ser testemunha do poder de Deus, né? Em toda a face da terra. Então, isso, o que essa palavra quer me garantir, ela me garante, tá? Que eu não preciso colocar a minha mente para depender de receber uma bênção se eu fizer uma campanha ou se eu seguir a doutrina da igreja. Pelo contrário, o que eu preciso para ser próspero e abençoado e ser a própria bênção é ouvir o chamado de Deus para a minha vida, que está exposto na palavra de Deus, tá certo? Abraão, ele seguiu a Deus, ele saiu, abandonou sua família.
Ele abandonou preceitos antigos que seus parentes acreditavam. Inclusive eu tenho um costume de dizer que Deus não fez a gente para ser imagem e semelhança da nossa família. Deus fez a gente para a gente ser a imagem e semelhança de Deus. Daí o motivo porque é que o Senhor Jesus, quando estava na terra, ele disse que os meus irmãos, minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, muitas das vezes, você está muito parecido com seus familiares. Você segue a cultura deles, as crenças deles, os valores deles, né? Você segue a religião do seu pai, da sua mãe. Mas você está 100% parecido com a sua família. Mas você não está 100% parecido com Deus. Você não é imagem e semelhança de Deus. Porque se você se tornar a imagem e semelhança de Deus, você vai ser um com Ele. E se você for um com Deus, você não vai depender de bênção. A bênção vai correr atrás de você. Você vai ser a própria bênção, né? E tudo que você colocar a mão vai dar certo. Isso são preceitos da palavra de Deus. Deus prometeu a Abraão que ele seria a própria bênção, né? Então, eu quero que você medite nessa palavra, tá? Que você compartilhe essa palavra para as pessoas que precisam de ouvir uma verdade pura e simples, tá? Eu não estou aqui dizendo que é pecado fazer uma campanha. Não, eu não estou dizendo que é pecado. Mas eu estou dizendo para você que você tem que parar de ser esmoléu de bênção. Você tem que parar de ser pedinte, né? Você tem que parar de depender de campanha para receber uma bênção. O que você precisa é seguir o que está no Salmo 1, né? Seguir os mandamentos do Salmo 1. Você pode ler o Salmo 1. Você pode meditar na história de Abraão no capítulo 12. Tá certo? Você também pode meditar em Deuteronômio 28, de 1 a 15. Você vai entender o que é que eu estou falando para você, tá? Então, que Deus abençoe você, que você compartilhe essa palavra com várias pessoas, né? Para que Deus fale com ela. E outra coisa, pare de você ficar pensando que você não é ninguém, que você não tem valor, que você não é nada. Você tem muito valor, como eu te falei, tá? Deus te chamou não para você pedir bênção a Deus. Deus te chamou para você ser a própria bênção. Deus não te chamou para você ser o cachorrinho que come a migalha que cai da mesa do Senhor. Deus te chamou para você sentar na mesa, porque você é filho de Deus. Você é herança do Senhor. Você é menina dos olhos de Deus. Você é propriedade escolhida do Senhor. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então você não deveria depender de ficar pedindo bênção. Você deveria ser a própria bênção. Mas pastor, por que eu ainda não estou sendo essa própria bênção? Simples. Está faltando você fazer uma aliança de amor com Deus. Está faltando você valorizar mais a Deus do que as coisas que te cercam nessa vida. Aprenda o que está escrito em Mateus 6,33, quando o Senhor Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Isso implica dizer que tudo o que você quer, casa, comida, filhos abençoados, carro, tudo está dentro do reino de Deus. Isso não está fora do reino de Deus. O reino de Deus é abençoadíssimo. O reino de Deus é eterno. O reino de Deus não é pobre, não é miserável. Deus não te chamou para ser pobre, miserável, ficar dependendo. Deus não te chamou para você atrasar a conta de água, de luz. Deus não te chamou para você viver na miséria, sem ter dinheiro para colocar no combustível no teu carro, andando com um carro velho. Não. Isso não glorifica o nome do Senhor. Deus te chamou para você ser testemunha, para você ser grande, para você ser a própria bênção. Deus te chamou para você ser motivo das pessoas olhar para você e dizer assim: nossa, eu quero o Deus dessa pessoa, porque olha a vida que ele tem esse Deus e é abençoado dessa forma. Então aconteceu assim com todos os grandes homens de Deus. Se você for olhar a história de Daniel mudou a cultura da Mesopotâmia, né, da Babilônia antiga, justamente porque ele tinha um pacto com Deus. Então eu te convido para você ter um pacto com a palavra de Deus e não com a doutrina da tua igreja, né? E não com as campanhas. Você precisa fazer um pacto com a palavra de Deus, porque ela é a mais pura verdade, e ela te garante que você não vai depender de ficar pedindo bênção, e pelo contrário, você vai ser a própria bênção. Então que Deus abençoe você. Eu gostaria que, se você que está me ouvindo, que você se ligue nessa oração que eu vou fazer agora para abençoar a tua vida. Bendito és tu, Senhor, Rei de todo o universo.
Bendito é a tua palavra, bendito é o teu nome, o teu reino nunca jamais terá fim, independente do que o mundo ou as pessoas acreditem ou que o mundo faça. O teu reino vai ser eterno. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor faça com que essa pessoa que está ouvindo essa palavra, que ela seja abençoada, que essa palavra entre dentro dela, Senhor. Entre dentro dela, que ela coma essa palavra, que ela viva essa palavra, que ela acredite nessa palavra. E eu ministro em nome de Jesus, como servo teu, Senhor, como ministro do teu evangelho, que toda maldição que caiu sobre a vida dessa pessoa, toda palavra de maldição, toda obra de bruxaria, de voodoo, de magia negra, toda a inveja, tudo aquilo que está amarrando espírito de morte, espírito de enfermidade, caia por terra na vida dessa pessoa e na vida da família dessa pessoa, e que ela possa, Senhor, ter a certeza, Senhor, de que ela é especial, que ela foi chamada pelo teu nome, que ela foi chamada não para pedir bênção, mas que ela foi chamada para ser a própria bênção, e que o Senhor possa, Senhor, abençoar essa pessoa que está me ouvindo e os seus familiares, e tudo aquilo que ela for pôr a mão, Senhor, vai dar certo em nome de Jesus. Que Deus abençoe você e a sua família, tá? Que a bênção de Deus esteja sobre você e que você possa compartilhar esse vídeo, clique no sininho, tá? Para que a gente possa pregar mais o evangelho para mais pessoas e que Deus abençoe vocês. Amém?